Vandi, que a gente tem a expectativa, né, da votação no Senado Federal por conta daquela regulamentação das emendas parlamentares. Aquele vai e vem, foi para o STF, voltou, a Câmara aprovou, deve ser regulamentado. Acontece que naquela situação, né, de disponibilidade das emendas, ainda existe muita demanda pelo aumento até das emendas parlamentares, os deputados e senadores querendo que o bolo seja ainda maior para eles poderem repartir em seus ambientes eleitorais. Queria entender um pouco da sua visão, né? Se, de repente, o projeto que está sendo colocado ali, da distribuição, ele atende o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, pode ser um pouco mais flexível e esse ímpeto, né, de aumentar as emendas num ambiente onde os parlamentares já têm uma ingerência bastante grande sobre o orçamento do governo. Felipe, essa é mais uma excrescência, essa é mais um jabuti, essa é mais uma jabuticaba brasileira, né? É muito oportuno que você tenha trazido essa questão, porque hoje foi publicado no Estadão um artigo que deriva de um artigo científico feito pelo professor Marcos Mendes, do INSPER, um artigo sensacional que todo mundo deveria ler, que mostra como o Congresso brasileiro sequestrou a execução do orçamento. Eles compararam 11 países da OCDE, né, os países mais ricos do mundo, e o segundo país que mais ingerência tem no orçamento controla 9% do orçamento. O Congresso brasileiro controla 24%. Quer dizer, é totalmente descabido, né? Não faz nenhum sentido e eu sempre fui contra essa excrescência. Mas não para por aí. Se a gente contabilizar os últimos 4 anos, 131 bilhões de reais passaram pelas mãos dos congressistas, sem nenhum tipo de auditoria, sem nenhum tipo de regulamentação, porque eles têm sido executar esses orçamentos paralelos, têm sido executados às escuras, né? Totalmente na opacidade. Então, a demanda do STF, obviamente que não foi atendida. E os líderes das duas casas, principalmente Arthur Lira, está se fazendo de oportunista nessa ocasião que o Lula está contra a parede, para demandar um monte de coisa, né? O Lula está numa situação que é uma sinuca de bico, para falar em linguagem comum, ou em economia é uma solução de canto. Ou é no eixo X ou é no eixo Y, e não tem como escapar disso. Se cortar, desaponta um monte de gente, a base, aquela conversa toda. Se não cortar, a economia vai para o vinagre, como está indo rapidamente, e não vai ser reeleito. Então essa condição é muito, vamos dizer, oportunista por parte das duas casas e pressionar o Lula, uma vez que parte do orçamento que deveria ser corroborado, né, em termos de reduzir o gasto do país, tem que sair também das duas casas do nosso legislativo. É importante levar em conta que o Lula fala muita besteira, não se furta uma única ocasião que poderia ter passado incólume e deixado de falar, como ontem, mas ele tem razão de falar o seguinte: existem mais cortes que devem ser feitos e devem ser corroborados pelos outros poderes, que de fato têm uma quantidade de gasto que é completamente excessiva. Ô, Vandique, rapidinho, tenho só 3 minutinhos, mas deixa eu entender aqui um pouco da tua leitura, né? Até li esse artigo muito bom mesmo, ali com esse estudo do Marcos Mendes, fazendo essa comparação com outros países da OCDE, em termos de percentual do qual é o domínio aí do legislativo. Tirar o poder, né, ali talvez do orçamento do legislativo, pode de alguma forma trazer aí alguma solução de fato para que o executivo pudesse trabalhar de uma forma melhor, ou a gente vai só transferir talvez ali essa questão, que essa dominância, vamos dizer assim, do legislativo para o executivo, sem de fato ter a certeza que esses gastos vão ser bem aplicados?
Paula, irresponsável multiplicado por irresponsável é irresponsável. Não faz diferença. Onde tem que existir uma regra fiscal única, clara, objetiva, como era o teto de gastos, que diz o que tem que acontecer e tem que haver penalidade. Se não houver nenhum tipo de penalidade, nós voltamos à mordida banguela. Nós temos uma mordida banguela. Tem que haver a criminalização através de crime de responsabilidade. Não cumpriu, gastou mais, endividou o país além de um certo limite, pronto. É crime de responsabilidade. Se não tiver o porrete, certamente nós não vamos ter nenhum tipo de equilíbrio fiscal no Brasil, porque a tendência é gastar mesmo.